Hoje é um dia muito especial, dia de São Pedro e São Paulo. Dois grandes homens da nossa igreja. Você só tem a fé de hoje por causa deles. Pedro é o grande líder que Jesus escolhe. Está muito claro no evangelho de hoje. Você, Pedro, sobre você eu construo a minha igreja. Sobre você eu edifico a minha igreja. Em outras palavras, para nós que somos católicos, Pedro, eu te escolho para ser o primeiro papa da igreja católica. Eu te darei o poder das chaves. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Portanto, estarei dando a você poder. A nossa igreja não é humana. A nossa igreja não é instituição humana. A nossa igreja tem uma instituição divina. Eu sei que hoje a gente vive num contexto de tantas igrejas. Quantas igrejas existem hoje? Muitas. Mas eu ouso dizer que são igrejas humanas, fundadas por homens. O próprio protestantismo todo nasce por volta do ano 1500, com Martinho Lutero, que era um padre católico. Um padre católico muito inteligente, começa a contestar algumas coisas da igreja, e acontece o grande cisma protestante na igreja. Começa a igreja se dividir. Mas veja que Jesus está dizendo e deixando algo muito claro: a minha igreja, e Ele está dizendo: eu vou construir sobre você, Pedro, a minha igreja. Nós temos uma coisa que precisamos entender. Primeiro, Jesus falou que construiria uma igreja, não umas igrejas, não várias igrejas, é uma igreja. E para que a gente saiba qual é esta igreja, basta a gente entender que a igreja dele está sob Pedro. Pedro é o sinal da unidade. Pedro foi o primeiro papa. E o que você precisa entender? Isso é história. Isso é história. Morreu Pedro, depois de Pedro veio Lino, depois de Lino veio Cleto, depois de Cleto veio Clemente, depois de Clemente não sei mais quem veio. Mas eu sei que foi parar, se a gente for indo, a gente vai chegar em Francisco. Um após outro. A gente então chama isso na igreja de sucessão apostólica. Então o Papa Francisco está sucedendo o grande apóstolo Pedro. E o que o Papa é? Ele mostra e ele guarda a unidade da igreja. O grande sinal da igreja deveria ser esse: a igreja ela é una. Ela não deveria se dividir. Não deveria ser o que nós estamos vendo hoje. Você anda e você vê igreja para tudo que é lado, mas não são igrejas católicas. Não deveria ser assim. Deveria ser uma igreja una. Jesus sabia que ia causar divisão. Jesus já sabia disso. Tanto é que antes de morrer, foi a oração que ele fez. Eu oro, Pai, para que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um. Jesus já sabia que a gente
ia se dividir, que as coisas seriam difíceis. Mas é muito importante que você saiba que a verdadeira igreja está sob Pedro. Ah, Frei, mas no Evangelho não está dizendo que é a católica. Só que os primeiros padres da igreja, nos primeiros séculos, deram a esta igreja o nome de a católica. E católica significa universal. É uma igreja que vai falar com todo mundo. É uma igreja que estará aberta a todos. É uma igreja que vai falar com todas as raças, com todas as línguas. É uma igreja para todos. É uma igreja universal. Ela é católica. Ela é una. Ela é santa. Ela é católica. E hoje nós dizemos igreja católica, apostólica, romana. Não somos a igreja brasileira. Existe a católica brasileira? Não somos a católica brasileira. Tanto é que se você foi batizado na igreja católica brasileira, é um dos batismos que a igreja não aceita. Um dos batismos, a igreja até que aceita alguns batismos de algumas igrejas, mas essa é uma das que não aceita. Igreja católica brasileira, não. A nossa igreja católica, apostólica, romana, que tem como unidade, estamos todos unidos ao Papa. Ou seja, estamos todos unidos a Pedro, Kéfas, pedra. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu dizia a você, porque olha, Pedro vai dizer a Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus diz para Pedro: não foi o homem que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que te revelou isso. É muito importante que você entenda. A igreja não é humana. A igreja não é somente uma instituição humana, a igreja ela é divina. O seu fundador, o fundador da nossa igreja é divino. O fundador da nossa igreja é quem? Quem é o fundador da nossa igreja? Você pode abrir a boca e dizer com todas as letras: quem fundou minha igreja foi Jesus Cristo. Não foi Pedro. Pedro não está dizendo: eu vou fundar uma igreja porque eu sou o líder. Não. Jesus está olhando para ele e está dizendo: sobre você eu vou construir uma igreja. Amém? Diga: minha igreja é a igreja de Jesus Cristo. A minha igreja católica é a igreja de Jesus Cristo. Amém. A tua igreja é a igreja de Jesus Cristo. Porque ela está sob Pedro. Qualquer igreja que você me disser, qualquer uma, ela terá um fundador. Quem fundou a universal do reino de Deus? Quem foi? Edir Macedo, um homem. Que ano? Esses dias aí. Qualquer igreja que você me falar. As mais antigas, ano 1500. A nossa igreja já tinha 1500 anos. A igreja católica ela tem mais de 2000 anos de história. 2000 anos de tradição. É uma das instituições mais antigas da humanidade. A maioria das instituições humanas, elas não aguentam o tempo. Elas ruem.
elas caem, elas se destroem. Por melhor que elas sejam, as maiores instituições, geralmente, elas acabam com o tempo. A Igreja Católica, ela não acabou. Aliás, Jesus está dizendo que sobre esta igreja vai haver, preste atenção, sobre esta igreja vai haver uma investida poderosa. Sobre a Igreja Católica, Jesus já avisou, vai haver uma perseguição, e eu diria que é uma perseguição infernal. O inferno vai querer destruir a igreja. E quem falou isso foi Jesus. Jesus está dizendo, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mas se ele está dizendo que o poder do inferno nunca poderá vencê-la, é porque o poder do inferno vai se levantar contra a nossa igreja. Sim ou não? Vai. E o poder do inferno não demorou a se levantar. A igreja dos inícios, e vamos lá, é preciso que você entenda que o nosso fundador, o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, Jesus Cristo, ele foi perseguido? Sim. Ele foi odiado? Sim. E Jesus avisou, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Gente, por favor, a minha pregação, ela não pode agradar ao mundo. A minha pregação não pode agradar ao mundo. Se a minha pregação está agradando este mundo, é porque eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. Porque a verdadeira pregação não agrada o mundo. O mundo não gosta da palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O mundo tem valores diferentes. O mundo tem valores diferentes. O mundo não pensa como os cristãos pensam. O mundo não pensa como a Bíblia pensa. Quer ver um exemplo muito claro? Foi aprovado há pouco tempo, não pode ter Bíblia dentro de escola. Não pode. Por quê? É um livro que a gente não aceita. É um livro que o mundo não engole. Não engole. Então, se eu quiser viver este livro, se eu quiser viver a palavra de Deus, logo o mundo vai me odiar, logo o mundo não vai gostar de mim, logo o mundo vai me perseguir. E é o que a gente está vendo hoje. Pregue a palavra de Deus, pregue o que está aqui e viva o que está aqui. Vão chamar você de homofóbico. Vão chamar você de preconceituoso. Vão chamar você de radical. Vão chamar você de tudo que é nome. Porque você está querendo viver isso aqui. A palavra de Deus, já diz o nome, é palavra de Deus. Não é palavra do homem. Eu não posso falar o que eu quero. Eu não posso falar o que eu penso. Eu não posso falar o que eu acho. Eu tenho que falar o que está aqui. Eu tenho que permanecer na doutrina dos apóstolos. Eu tenho que permanecer nos ensinamentos dos apóstolos. Mas se eu fizer isto, eu serei perseguido. Ei, nós estamos vivendo dias que aquele que for católico de verdade vai ser perseguido. Eu estou falando que você vai ser perseguido dentro da sua própria família. Eu estou falando que você vai ser perseguido lá no seu trabalho.
Eu dizia hoje de manhã, não sei até quando vou poder pregar no YouTube, não sei até quando. Não sei. Não sei até quando vão nos deixar pregar aqui. Não sei. Agora o que eu quero que você entenda é que nós para não sermos odiados, então a gente muda os nossos valores cristãos. A gente pode fazer isso? Então assim, para ficar bem com você, para que você não me odeie, para que você goste de mim, então eu vou mudar os meus valores cristãos. Eu não vou viver o que a palavra de Deus prega. Eu vou fazer isso? Não, eu não posso. Eu como padre, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Você goste ou você não goste? E você, aí que está me escutando, você tem que viver a palavra de Deus, sua família goste ou sua família não goste. O seu patrão goste ou o seu patrão não goste. E eu não estou pregando aqui aquele radicalismo louco, onde você vai ser aquele cristão fanático. Eu não estou pregando fanatismo. Eu estou simplesmente pregando assim, que católico verdadeiro, por exemplo, ele é contra o aborto, pronto e acabou. E vai chegar um momento que você vai ter que dizer para quem está do seu lado: não, eu não sou a favor do aborto, eu sou católico, a minha igreja não aprova o aborto, e ponto final. Vão criticar você. Aí determinada coisa você vai falar: olha, eu entendo que isto que eu estou vendo é um pecado perante a palavra de Deus, é um pecado, a igreja não aprova isso, a igreja não alimenta isso. Então se você falar, você está atrasado, o mundo mudou, o mundo mudou. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. O mundo passa, o mundo passa, o mundo muda, mas a palavra de Deus é sempre a mesma, e esta palavra não passa. A quem você quer seguir? A lei de Deus ou a lei dos homens? A quem você quer agradar? A Deus ou os homens? E o grande Paulo dizia: eu obedeço a Deus antes que aos homens. O grande Paulo dizia: eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Então nós estamos chegando em tempos que você vai precisar decidir a quem você vai querer agradar: a Deus ou aos homens. Agora escuta o que eu estou dizendo: você só vai ser perseguido se você viver a sua fé de verdade. Porque se você for um católico meia boca, ninguém vai perseguir você. Porque está cheio de católico meia boca por aí. Está cheio de católico light. Está cheio de católico querendo pensar do seu jeito. Está cheio de católico querendo pensar como quer. Então se você for um católico meia boca, se você for aquele católico que você tem a sua própria doutrina, talvez ninguém te persiga mesmo. Porque a sua fé não é verdadeira. A sua fé vem da sua cabeça. A sua fé é humana. A sua doutrina é humana. A tua doutrina não vem de Deus. A tua doutrina não vem da igreja. A tua doutrina vem de você. Aliás, a tua doutrina vem do mundo. Não venha colocar a doutrina do mundo dentro da igreja católica. Não venha colocar a doutrina do mundo aqui dentro.
A igreja é de Deus e é Ele quem orienta, é Ele quem determina, é Ele quem dá as normas. Esses dois homens que nós estamos celebrando hoje foram perseguidos. E como é bonito de ver que eles não desistiram. Porque mediante a perseguição você só tem duas opções: ou você morre pela causa que você defende, ou você abandona a causa que você defende, dizendo assim: não, se é para mim morrer, se é para sofrer tudo isso, não, eu recuo. Naqueles dias, a primeira leitura, naqueles dias, o rei Herodes, esse rei Herodes. Geralmente quem é que persegue a igreja? Os reis da época. Os que têm os poderes políticos nas mãos. Os que têm os poderes da caneta. Quem é que proibiu agora no nosso país Bíblia nas escolas? Os que têm poderes nas mãos. Que são governados não pela lei de Deus, mas são governados pelo mundo, pela lei do anticristo, porque tirar a Bíblia só pode ser lei do anticristo. Naqueles dias, esse rei Herodes, perseguidor de cristão, olha o que aconteceu. Ele prendeu alguns membros da igreja. Então preste atenção, aquele homem Herodes prende alguns membros da igreja. Então pensa nessa cena, membros da igreja presos. Que eu saiba, ter que prender assassino. Que eu saiba, ter que prender quem roubou. Não é isso? Se prende quem rouba, se prende quem mata, se prende quem comete um crime. Agora, pregar a palavra de Deus é crime? Pregar a palavra de Deus é crime? Para muita gente vai ser. Por que é crime? Porque você fala o que eu não quero ouvir. Porque essa sua fala, ela é discriminatória. E aí eu posso ser preso por causa disso. Eu posso ser preso porque estou pregando a Bíblia. Na verdade, eu estou dizendo a vocês que estes homens foram presos porque estavam pregando a palavra. E por que Herodes prendeu? Está aqui. Para torturá-los. Veja, eu quero que você entenda bem o que os nossos primeiros cristãos sofreram. Eles sofreram torturas. Foram torturados. O que é ser torturado na prisão, minha gente? O que deveria ser? Eu não sei o que foi, mas tortura é fazer doer. É tipo assim, ou você nega isso que você está pregando, ou você vai continuar sofrendo. E eles não negavam. E eles não negavam. E aí esse rei Herodes mandou, olha aqui, mandou, o grande poderosão aqui, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. O grande Tiago, o grande apóstolo Tiago, agora vai ser morto pelo mandato de Herodes. Então Tiago vai morrer à espada porque um homem político da época disse que ele tinha que morrer. Porque ele estava pregando o quê? A palavra.
Por que que Tiago vai morrer, gente? Por que que aqueles homens estão sendo torturados? Porque o diabo não gosta da igreja. Jesus já tinha anunciado: o inferno vai se levantar contra vocês. Só que o diabo não pode aparecer aqui. Então o que que o diabo faz? Assim como Deus usa de homens para evangelizar o mundo, o diabo também usa homens para fazer sua obra. E aí o diabo entrou no coração de Herodes. Como não dizer que dentro deste coração tem o demônio dentro? Então nós podemos dizer que dentro de muitos governantes, dentro de muitos políticos, dentro de gente que tem o poder na mão, gente que persegue, é o diabo que controla essas pessoas, é o diabo que penetrou no coração dessas pessoas, como a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas. A igreja de Deus foi perseguida. E olha que interessante, por que que Herodes matava cristão? Por que que Herodes prendia cristão? Porque isso agradava aos judeus. Então, para ser aplaudido de um lado, ele matava cristão, ele perseguia, porque Herodes queria aplausos mundanos. Mas não parou por aí. Herodes ainda mandou prender o líder, porque esse negócio só vai parar quando a gente prender o líder. Temos que prender o líder. Quem era o líder, gente? Quero ouvir de vocês, quem era o líder? Pedro. Aqui eu estou no Atos dos Apóstolos, tá? Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e agora Jesus já mataram. Eles acharam que matando Jesus já tinha acabado, só que Jesus deixou os seus seguidores, Jesus deixou sua igreja. Agora nós temos que acabar com esses que ficaram, porque eles continuam propagando a fé de Jesus Cristo. A gente achou que matando Jesus teríamos sossego, mas não, agora vamos ter que matar os que o seguem. O diabo queria destruir a igreja católica. Então prende Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão. Então está lá, Pedro preso, porque prega a palavra. E gente, Pedro era um homem tão perigoso. É claro que Pedro gostava de uma espada, né? Quando pegaram Jesus, já deu uma na orelha de um. Ele era meio nervoso, Pedro era. Só que ele aprendeu com Jesus que não era essa briga que ele tinha que comprar. Pedro já estava convertido aqui. Antes Pedro achava que tinha que resolver com as suas próprias mãos. Agora ele está convertido. Só que o homem parecia ser tão perigoso. Olha o que acontece aqui. Guardado por 4 grupos de soldados. 4 grupos de soldados. Com 4 soldados cada um. 4 grupos de soldados. 4 soldados cada um, já deu 16 soldados. O homem era perigosão, hein? 16 homens para cuidar de Pedro, era o líder. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, olha que bonito isso aqui. Ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enquanto Pedro estava preso, olha que lindo isso aqui. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. Isso é bonito. Isso é bonito.
Porque vocês vão começar a ver isso. Os líderes de vocês, os padres, os bons bispos, começarão a ser perseguidos. E o que vocês têm que fazer por eles? Rezar. Porque muitos destes bons padres, bons líderes, bons bispos, vão começar a ser atacados na internet, vão ser começados a atacar em tudo que é lado. E o que o povo tem que fazer? Rezar. Mas pode ter certeza que quando um bom padre, um bom bispo falar alguma coisa e chatear ao mundo, e o mundo começar a atacar pedras, vai ter muito católico que vai dizer: eu achei foi bom mesmo, todo mundo está criticando esse padre, esse bispo, que ele não deveria ter falado isso. Só que o que você tem que avaliar é se o padre, se o bispo falou a verdade. Ele não pode mais falar a verdade? Não pode mais? Não posso mais pregar a verdade? Esse é o testemunho que a igreja tem que dar. Não de atacar outras pedras dos seus líderes, mas de rezar pelos seus líderes. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados. Além de ter 4 grupos de soldados, cada um com 4 soldados, Pedro ainda tinha quantos soldados ao seu lado? 2. O homem era perigoso. E Pedro estava preso com 2 correntes. Prenderam Pedro com 2 correntes. E ainda os guardas vigiavam a porta da prisão. Em outras palavras, parece que aqui está impossível de sair. Jesus avisou: vão perseguir vocês, o inferno vai lutar contra vocês, mas Jesus também deixou uma promessa para a igreja. Filho e filha, escuta essa promessa. Jesus disse que o inferno vai lutar contra a igreja, mas a palavra de Deus no evangelho de hoje disse, Jesus falando, que o inferno nunca vai vencer a igreja católica. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Diga bem forte comigo: o inferno nunca, nunca vencerá a igreja de Cristo. Quer uma prova? Está aqui. Tem tanto guarda, né? Não tem problema não. Apareceu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu na cela. Iluminou toda aquela cela. Uma luz apareceu, iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro. Pedro estava dormindo lá. Tem o que fazer? Vamos dormir. O anjo, veja, Pedro não está desesperado. Está dormindo. Está tranquilo. Pedro dormindo, o anjo tocou o ombro de Pedro. O anjo acorda Pedro. Pedro gostava de dormir também, né? E o anjo diz para Pedro: levanta depressa. E olha o primeiro milagre. Pedro tinha o que nas mãos? 2 correntes. Diz a palavra que as correntes caíram-lhe das mãos. Já é um milagre. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Estava dormindo, estava de pijama. Coloca o cinto, coloca tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo, lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Me segue, Pedro, me segue, Pedro.
Pedro acompanhou e não sabia que era realidade. Pedro achou que estava sonhando. Imagina, você está dormindo, de repente um anjo te cutuca, pede para você ficar de pé, bota a sandália, bota o cinto, coloca a capa e me segue. Pedro acha que ainda está sonhando. Não, venha Pedro, me segue. Ele pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem, olha, preste atenção, depois de passarem pela primeira e segunda guarda. Então eles já passaram por 4 soldados, passaram por mais 4 soldados, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e o portão se abriu sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei o que aconteceu. De fato, o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Não era a hora de Pedro morrer. Podem querer perseguir a igreja, podem fazer o que quiserem, podem até matar, mas a igreja de Deus não morre. Já dizia Tertuliano: você mata um cristão, só que o sangue que caiu dele vai ser semente para novos cristãos. Você mata um, vai nascer 10. Em Roma, até hoje, existe aquele famoso lugar aonde matavam-se cristãos, onde se soltavam leões famintos. Imagina, leões que não comiam há tempos, e aí soltavam os cristãos lá. Para quê? Para serem mortos. Só que detalhe, tinha plateia. E o povo comemorava. Então você imagina, era como se fosse um evento. E quando aqueles leões famintos entravam e pulavam em cima dos cristãos, devorando os cristãos, a galera... E muitos festejavam a morte de cristãos. Só que detalhe, isso também a história conta, de que enquanto os cristãos morriam, muitos deles, quando entravam ali, em vez de chorarem, reclamando ou pedindo para desistir, eles cantavam os salmos, eles louvavam a Deus. E enquanto aqueles homens iam sendo mortos, a história muitas vezes contou isso, lá naquela assembleia, outros iam se convertendo pelo testemunho daqueles homens. Então você está matando um, mas na própria assembleia tem gente que está sendo tocada por Deus e está se convertendo nessa hora. Não adianta. Porque quando Deus quer, ninguém vai ser preso. Quando Deus quer, Deus nos livra. Então por que a igreja conseguiu passar? Por que a igreja conseguiu atravessar os momentos difíceis? Porque é Deus quem aguarda. Quem cuida da igreja é Jesus Cristo. Ele aguarda, Ele a protege. O inferno tenta, mas não consegue. Então eu quero dizer a você, católico, apostólico, romano, não tenha medo de ficar na verdade. Porque se você ficar na verdade, Deus defenderá você. Agora, se você ficar com a mentira, se você quiser agradar ao mundo, aí já não sei o que será de você. Pedro deu a vida. E como é que Pedro morreu? De cabeça para baixo numa cruz. Ele deu a vida. Oh Pedro, obrigado. Aquele homem simples, pescador, se converteu, assumiu a igreja e deu a vida por ela. Obrigado, Pedro.
E eu termino essa homilia destacando o grande Paulo. Pedro viu Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro brincava com Jesus, Pedro dormia, onde Jesus ia, Pedro estava junto, dormiam todos os apóstolos, comiam juntos, viajavam juntos. Pedro ficou 3 anos com Jesus. Já Paulo não. Paulo não conhecia Jesus, Paulo não viu Jesus, mas Paulo era um grande religioso, era um religioso. Só que ele tinha uma religiosidade que ele acreditava ser a certa. E quando ele viu os cristãos, ele viu que não era igual. Ele odiava cristão. Então, quando Paulo vai para Damasco, Paulo está indo para perseguir cristãos. Paulo era um dos perseguidores de cristãos. E nessa que Paulo está indo para Damasco, o que acontece? Jesus aparece para Paulo. Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo cai por terra, Paulo fica cego, Paulo se converte. E se torna um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. E graças a Paulo você tem a fé. Aliás, tem algo bonito aqui. Porque Pedro, ele achava que a pregação da palavra de Deus deveria ser só proferida para os judeus. É Paulo que depois começa a pregar para os gentios. É Paulo que começa a pregar para pagãos. Ou seja, é como se Pedro acreditasse que a palavra de Deus só pode ser para quem vem na igreja, só deve ser para o povo judeu, só deve ser para o povo escolhido. Pedro ainda acreditava um pouco nisso. Paulo não. Paulo entende que o evangelho é para todos, inclusive para os pagãos. É tão verdade que depois eles têm que discutir isso, eles têm uma discussão, Pedro e Paulo se encontram, e é preciso que haja uma discussão, e Pedro entende Paulo. Pedro fala, não, continue pregando para os pagãos, você está certo. E Paulo começa a converter muitos pagãos. Então, você é judeu? Você é judeu? Sim ou não? Está na dúvida ainda? Claro que não. Você é judeu? Não. Mas você só tem a fé. Ou seja, diante do que eu estou falando, você era considerado um pagão, você era considerado um gentil. A fé chegou até você graças à pregação de Paulo. Gente, é por causa destes 2 homens que a fé se expandiu para o mundo. E claro, não só os 2, mas todos os apóstolos, mas esses foram os grandes. Pedro, o líder, e Paulo, o grande pregador. E por isso hoje a igreja celebra os 2 juntos, são as 2 colunas da igreja, os 2 deram a vida. E para mim, esta carta que eu vou ler para você, é uma das cartas mais emocionantes da Bíblia. Caríssimo. É a carta de Paulo. Paulo escreveu essa carta. Caríssimo, quanto a mim, olha que forte essa carta. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Porque ele está velho? Sim ou não? Não. Ele não está velho, a ponto de morrer de velhice, ou de doença. A gente sabe que Paulo morre à espada. Então ele está dizendo que tem gente que quer me matar. O grande pregador, ninguém aguenta ver. O mundo não aguenta ouvir o grande pregador.
Porque ele não obedece a homens, ele obedece a Deus. O único jeito de calar a boca de um homem de Deus é você o matando, porque ele obedece a Deus, ele não obedece a homens. Paulo está dizendo: aproxima-se o momento de minha partida. Mas Paulo diz algo emocionante: eu combati o bom combate. Qual o combate? O combate com armas? Não. O combate da fé, esse combate que Jesus falou, que nós iríamos combater com o inferno. Paulo está dizendo: eu combati esse bom combate. Veja que Paulo está dizendo, é um bom combate. É o bom combate que todo cristão tem que combater. Deixa eu te falar, se você quer ser católico, apostólico, romano, você terá que enfrentar o bom combate. E qual é o bom combate? Você não vai seguir as ideologias mundanas, você vai combater as ideologias mundanas. E nem que você tenha que combater. Isso é um combate. Porque querem a todo instante destruir as nossas famílias. Querem a todo instante destruir a nossa fé. E nós vamos ficar quietos? Não, nós temos que combater. Ou você vai aceitar que destruam o teu filho? Ou você vai aceitar que na tua escola ensinem ideologia de gênero para ele? Ou você vai aceitar que tudo seja jogado goela abaixo sobre os teus filhos, sobre a tua fé? Nós temos que combater o bom combate, não com armas, não com ódio. Não é assim que a gente combate. A gente combate com a verdade. A gente combate com a palavra. Agora, se você não quer combater, desculpa, você é tudo menos católico, apostólico, romano. Porque o verdadeiro católico, apostólico, romano é aquele que não aceita as ideologias do mundo. Ele combate as ideologias do mundo, nem que isto custe a sua própria vida. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Eu completei a corrida. Eu guardei a fé. A pergunta que eu quero fazer a você é: será que você vai guardar a sua fé? Aliás, será que você tem guardado a sua fé? Porque olha, chegou o tempo, viu? Se você for perguntar para um monte de gente: você é católico? Eu sou católico. Mas é aquele católico frouxo. É aquele católico medíocre. Qual é o católico frouxo? Você vai na missa todo domingo? Não, eu sou católico, mas não sou praticante. Não. Se você não é praticante, então você está me dizendo que você não é católico. Então está cheio de católico frouxo, aquele católico que não vem nem na missa todo domingo, vem domingo sim, domingo não. Vem quando quer, vem quando dá vontade, vem quando tem batismo, vem quando tem casamento, vem quando alguém morre. Católico frouxo. Então está cheio de católico medíocre. Está cheio de católico que não está guardando a fé. Está cheio de católico que não se confessa há anos. Já tem mais de 20 anos que eu não me confesso. Está cheio de católico que não quer casar na igreja. Católico recebe sacramento, católico se crisma, católico se confessa, católico comunga, católico vai à missa. Sim ou não? Será que eu posso pregar isso numa igreja católica? Sim. Católico se crisma, católico recebe a Eucaristia, católico casa na igreja, católico se confessa. Eu não estou fazendo isso não, Frei. Então você tem que avaliar a sua fé. Talvez você não está guardando a sua fé.
A pergunta que eu também lhe faço é: eu e você ainda não completamos a corrida. A gente está correndo, e correndo para onde? Em direção ao céu, em direção às coisas eternas. Mas preste atenção, nem eu e nem você completamos a corrida. Será que no final da vida, quando a gente fechar esses olhos, nós vamos poder dizer como Paulo: eu completei a corrida e eu guardei a fé? Porque não adianta chegar até onde você chegou. É preciso chegar até o fim. Eu não posso ser católico até determinado momento da minha vida. Eu tenho que ser católico até o fim. Feliz de você que completar a corrida. E eu quero completar a corrida. Quem quer completar a corrida? Agora cuidado, que às vezes na corrida cansa. Às vezes a corrida desanima. Às vezes na corrida tem aquele que quer derrubar você. E aí temos um inferno contra você. Então tem que ver se você quer completar a corrida, se você quer guardar a fé. E quando você completa a corrida, olha o que acontece. Paulo diz: agora está reservada para mim a coroa da justiça. Eu não vou receber uma coroa humana, eu não vou receber o prêmio dos homens, eu vou receber a coroa do céu. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quem quer ser católico de verdade, o Senhor estará do teu lado e te dará forças. Vai. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Paulo está dizendo: eu não deixei de anunciar. Eu preguei a verdade para todo mundo. Eu preguei, olha que bonito isso. Eu preguei a verdade integralmente. Eu não preguei um pouquinho do evangelho. Eu não preguei uma parte para ser aceito pelos outros. Não, eu falei tudo. Então eu, como padre, e você pensa, gente, vou ser bem sincero para vocês, já falei isso aqui algumas vezes. Você pensa que é fácil para nós falar o evangelho integral? Não é. Eu já sei que se eu falar determinados assuntos eu vou ser chicoteado na internet. Eu já sei quais assuntos. Eu já sei, quando eu estou pregando, eu já sei que se eu falar sobre isso, eu vou ser chicoteado na internet. Eu já sei. Vou perder seguidor, já sei. Mas com esses, eu não estou aqui para conseguir seguidor, né? Eu quero seguidores para Cristo. Mas imagina se eu ficar assim: então não vou falar não, porque eu quero que todos gostem de mim. Não, porque eu quero que todos... Eu não quero ficar mal com ninguém. Então para que eu vou falar sobre isso, se isso chateia tal pessoa? Aí se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu renuncio o evangelho. Já não prego mais a integralidade do evangelho, para pregar só o que o povo quer ouvir e o que o povo vai me aplaudir. E olha, eu vou ser sincero para vocês, eu, Frei Gilson, saberia como fazer isso. Eu saberia pregar a vocês só o que vocês querem ouvir, só o que o povo quer ouvir, e pregações lindas e maravilhosas que só receberia aplausos. Mas eu declaro, eu não quero. Eu não quero. E se você quiser continuar gostando de mim, você gosta. Se você não quiser, eu não estou aqui para te agradar. Paulo não agradou. Ele pregou o evangelho integral. E preste atenção no que eu estou falando. Se é integral, você tem que falar
sobre pecado e salvação. Então tem muita gente aí pregando o evangelho, mas você pode prestar atenção, tem muito padre por aí que não toca na palavra pecado. Tem muito pregador por aí que não toca na... É difícil falar. Mas como é que vai salvar o homem se você não falar que ele está no pecado e que ele precisa de salvação? Como é que eu quero que você se salve se eu não falo qual é o seu pecado e eu digo, olha, saia dessa vida de pecado para que você receba a salvação de Jesus Cristo? O que Jesus Cristo pediu para a gente pregar? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Convertei-vos e crede no evangelho. Qual foi a pregação de João Batista? Convertei-vos e crede no evangelho. Este é o evangelho integral. É um evangelho que anuncia tudo, não uma parte, não o que eu quero, não o que eu acho, não o que eu penso. Paulo foi o pregador da verdade. Pregou por todas as nações o evangelho integral. Gente, vamos nos lembrar, por exemplo, da grande pregação de Paulo. Agora me veio na mente, a grande pregação de Paulo em Gálatas. Então Paulo chega na comunidade dos Gálatas e começa a falar para os Gálatas: ei Gálatas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que vão ganhar o céu desse jeito? Eu vos digo, se vocês continuarem vivendo dessa forma, vocês não herdarão o reino dos céus. E eu digo a vocês, vocês estão vivendo obras carnais. E quais são as obras carnais que vocês estão... Gente, se Paulo pregou é porque ele estava vendo. Se Paulo falou é porque ele sabia que tinha gente que vivia isso. Quais eram as obras carnais? E Paulo fala, vocês aqui, tem gente que está vivendo a fornicação. O que é a fornicação? É vocês estão vivendo o sexo fora do casamento. Isso não pode. E Paulo pregava. E tem gente aqui que está vivendo a superstição. Vocês acham que determinado objeto vai trazer sorte. Vocês acreditam mais em coisas do que em Deus. E tem gente aqui que está guardando mágoa, está guardando ódio, está vivendo em briga, está vivendo em discussão. Ora, isto não agrada a Deus. E tem gente aqui que está vivendo a idolatria, colocou outras coisas no lugar de Deus. Tem gente aqui, eu estou falando a pregação de Paulo, tá? Tem gente aqui, mas isso aqui está servindo para alguns aqui, não está não? Que a pregação de Paulo é para todos os tempos. E Paulo falava, tem gente aqui que está vivendo em bebedeira. Tem gente aqui que está vivendo em bebedeira. Está enchendo o caneco, ó. Tem gente aqui que vive cheio de ciúmes. Gente ciumenta. Tem gente aqui que está vivendo o adultério. Tem gente aqui que está até vivendo orgia sexual. Paulo coloca essa palavra, orgia sexual. Homem com homem, mulher com mulher, e sei lá o que mais, porque orgia sexual você coloca de tudo aí. Paulo não tinha medo. Agora eu pergunto a vocês, essa pregação de Paulo, você acha que ele foi aplaudido? Não. Mas Paulo não prega para agradar o mundo. Paulo prega para agradar a Deus. Roma vivia na sua grande devassidão. Roma tinha até piscinas públicas. Olha o que eu vou dizer. Piscinas públicas, onde as pessoas entravam ali e faziam orgias sexuais publicamente. O cristão não vai falar nada perante isso? E a gente está cheio de piscinas públicas por aí, nos dias de hoje. A gente está cheio de baladas
e coisas também tenebrosas e terríveis. O mundo só mudou, mas os pecados continuam os mesmos. Então pregar o evangelho integral é pregar isso, é pregar essa verdade, é pregar o pecado e a salvação. E Paulo diz: eu preguei esse evangelho, e eu fui libertado da boca do leão. Eu não sei aqui ao que Paulo se refere. Será que Paulo também foi alguma vez jogado para ser comido pelos leões? Não sei. Talvez sim. E ele está dizendo que Deus o libertou? Ou ele está usando uma linguagem? O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu gostaria que você aplaudisse esses dois grandes homens, Pedro e Paulo. Eles deram a vida. Eu quero convidar você a dar a vida por Jesus, a dar a vida por sua fé. Nem que para isso você tenha que perder a sua própria vida, ou até que você tenha que perder pessoas. Você pode até perder pessoas, mas não pode perder Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada, porque de agora em diante, pai vai ficar contra filho, filho vai ficar contra pai. Ou seja, pode acontecer que numa mesma família, um quer seguir a Deus, o outro não. E você vai começar a viver uma certa divisão no seu lar, mas uma divisão boa, uma divisão por causa de Deus. Eu não vou abandonar a minha fé, porque você não quer que eu pratique a minha fé. Um dia, os tempos estão avançando, e é muito provável que as perseguições comecem mais forte. A gente já está assistindo, minha gente, igrejas nossas sendo queimadas, igrejas nossas sendo apedrejadas. Infelizmente não mostram para você, mas tem muito cristão já morrendo por aí. Muitos. Eu já contei aqui, esses dias conversando com uma missionária que morou lá em Jerusalém, e a missionária me dizia: Frei, muitos cristãos estão morrendo, só que ninguém mostra. E é tipo assim, a mamãe tem seus filhos, e aqueles que perseguem dizem assim: ou você abandona a sua fé, ou eu mato teu filho. E a mãe diz: eu não abandono minha fé. Beleza, eles abrem uma cova, colocam o filho vivo dentro daquela cova e fecham. E a mãe tem que ver o filho morrendo vivo, porque ela não abandonou sua fé. Isso já acontece, gente. Hoje em dia tem missionários presos. Tem lugares hoje que a Igreja Católica está, que ela tem que estar escondida. Os padres não podem nem usar clésima. Eu não poderia entrar de hábito. Tem determinados lugares que eu não posso entrar de hábito. Eu me lembro que um dia eu fiquei perdido, já contei isso para vocês. Um dia eu fiquei perdido lá em Marrocos. Fiquei perdido lá, fiquei alguns dias lá, e eu, inocente, andava pelos lugares lá, de hábito. Os irmãos depois me falaram: você é doido, você podia ter morrido. Mas por quê? Só porque eu estava de hábito.
E de fato, eu olhando, depois que eu fui me tocar, quando eu andava, todo mundo me olhava a minha cruz. Não pode. Os cristãos já estão sendo perseguidos. Tem países que estão sofrendo mais que a gente. E se a gente não rezar, isso pode chegar para a nossa nação. Já está chegando. Já está chegando. Mas se a gente não combater o bom combate, se a gente não rezar, nós seremos destruídos. Mas lembre, a igreja nunca será destruída. Agora você pode. Se você não tiver fé, se você não guardar a fé, se você desanimar, se você fraquejar. E eu termino dizendo, por favor, passe a fé para os seus filhos. Transmita a fé. Transmita. A fé, ela é transmitida. Então transmita a fé para os seus filhos. Eu dizia, não sei na onde, se foi na missa da manhã ou se foi nas 10h30 lá, mas eu dizia hoje os pais, em vez de o primeiro presente que dá para o filho, em vez de ser uma Bíblia, dá um celular. Aí você está destruindo o seu filho. O primeiro presente que você deveria dar para o seu filho é: filho, olha, a palavra de Deus. Vamos ler ela todos os dias. Vamos rezar com ela todos os dias. Pais, transmitam a fé de vocês, porque os seus filhos vão ser doutrinados nas escolas de forma errada. Porque você pensa que hoje em dia o teu filho vai para a escola para aprender matemática, português, história, geografia? Você está muito enganado. Seu filho vai para a escola para aprender o que não presta. Eu não estou negando a importância da escola aqui, tá? E não estou dizendo que não temos bons professores, porque talvez alguns são professores aqui, estão me escutando, mas eu já fui estudante também, e há muitos tempos atrás, e para mim escola é perdição, viu? Foi lá que eu me perdi muito, é lá que eu tenho visto jovens se perderem. E as faculdades, eu estou falando de escola, e faculdades? Faculdades são verdadeiras doutrinações, onde professores negam a fé publicamente. Você não pode falar de Jesus lá dentro, mas você pode falar contra. Então acorda. O que eu estou querendo dizer? Se você não ensinar o seu filho a ser um verdadeiro cristão, a ser um verdadeiro católico, quando ele for para a escola, quando ele for para a faculdade, já era. Você perdeu ele para o mundo. Por quê? Porque você não preparou ele para o mundo. Se você quer que seu filho vença o mundo, se você quer que seu filho se oponha às doutrinas erradas do mundo, às ideologias mundanas, então forme ele, eduque ele, dê a fé para ele. Porque se você der a fé para ele, quando ele chegar na escola, quando ele chegar na faculdade, ele vai olhar o professor falando, ele vai ouvir e vai falar: entrou por aqui, saiu por aqui. Isso que você falou, eu não quero saber. Eu quero saber quando você fala de português, eu quero saber quando você fala de matemática, eu quero saber quando você fala de história. Isso que você falou não me interessa. Agora os nossos jovens, os nossos adolescentes estão sendo doutrinados. E vão cair nessa doutrinação se você, papai e mamãe, não acordar. Amém? Acorda. A mesma coisa que o anjo tocou no ombro de Pedro e disse: acorda, eu quero dizer para você, papai, acorda. Olha aí para quem está do seu lado, de longe, diga: acorda. Tem papai e mamãe do teu lado? Diga: acorda. Diga comigo: eu não vou negar a minha fé.
Vamos cantar Ré maior. Vamos cantar Ré maior? Não, vamos... Eu não sei o nome da música. Eu sei. Você vai negar a sua fé? Será? Aliás, a Bíblia sempre tem um enigma. Nós sabemos que um dia isso vai acontecer, viu? Quando, eu não sei. Eu não sei. Mas diz a palavra de Deus que vai chegar um dia que você não vai poder comprar nem vender se você tiver a marca, se você não tiver a marca da besta. E aí? E aí? Se você não seguir os padrões, você não pode comprar. Se você não seguir os padrões, você não pode vender. E aí? Ah não, eu tenho família para cuidar. Ah não, isso é muito sofrimento. Ah, vai ter muita gente que é nessa hora que vai arredar o pé. É nessa hora que vai arredar o pé. A gente tem que viver uma fé tão grande, tão forte. Eu não posso comer, ou melhor, eu não posso comprar, não posso comer. A Jesus eu não renuncio. Vou plantar. Vou viver como um pobre, mas não nego a minha fé. Aliás, a maior riqueza que o mundo tem, a maior riqueza que nós temos não é o dinheiro, não é a saúde, não é a família, não é o trabalho. A maior riqueza que eu tenho é a minha fé. E esta eu não perderei. E essa eu não posso perder. Ei, é disso que eu estou falando. A gente tem que ir até as últimas consequências. Você está entendendo? Então, esses cristãos frouxos que a gente conhece, que nem na missa de domingo vem. Por que não veio para... Ah, hoje está frio. Você quer ver eu ver a igreja vazia? É quando chove. É batata. Choveu, igreja vazia. Eu dei 5, 6 anos que eu estou aqui. Choveu, igreja vazia. Por que você não veio para... Choveu. Se o cristão não consegue ir para a missa na chuva, se o cristão não consegue ir para a missa no frio, quando chegar essa hora, que não compra e não vende, se não tiver a marca, esse daí já era, ficou, não vai completar a corrida, porque vai seguir os padrões do mundo, Não siga os padrões do mundo, filho. Siga os padrões de Deus. Podem te jogar numa cadeia. E não bota a culpa em mim não, se te jogarem na cadeia, viu? Bota a culpa no seu mestre, Jesus Cristo. Se me perseguiram, perseguirão a vocês também. Tenhamos coragem.